Então, que a alegria do Senhor invada seu coração nessa hora. Vamos orar. Pai, eu te peço nessa noite, por cada pessoa, Senhor, que está aqui nessa live, por cada pessoa, Senhor, que vai assistir essa live depois. Deus, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha falar, Pai, no meu coração, para que eu possa passar, Senhor, a tua palavra. Pai, que as pessoas venham receber, Senhor, do teu Espírito, venham receber, Senhor, da tua palavra, venham receber, Senhor, daquilo que é mais precioso, o seu tesouro, meu Pai. Fala nos nossos corações nessa noite de uma forma especial, de uma maneira especial. Que o teu Espírito Santo, Pai, se manifeste no nosso meio nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor venha falar conosco de uma forma especial. Amém? Glória a Deus, aleluia. Tira aí para mim, louvor. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele falou muito forte no meu coração semana passada, né? Quando eu fui preparar essa palavra. E eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor compartilhou comigo, né? Compartilhou no meu coração. Queria pedir vocês para tá compartilhando essa live, amém? Porque enquanto mais você compartilhar, mais pessoas vão poder ouvir essa palavra, mais pessoas vão ser abençoadas. E às vezes as pessoas estão em casa agora, né? E aí às vezes você compartilha a live e elas vão ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de ouvir aquilo que Deus tem para falar no coração delas. Então compartilhe com as pessoas, compartilhe nos grupos que você conhece, né? Para que o alcance seja maior. Então, eu queria deixar essa palavra para vocês essa noite, que se encontra no Evangelho de Mateus. Eu vou estar lendo no capítulo 22, no versículo 37, eu vou ler até o 39. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Esse é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame o próximo como você ama você mesmo. Amém? Esse texto é um texto muito conhecido porque Jesus estava ali sendo interrogado pelos fariseus e eles perguntaram para ele qual era o maior mandamento da lei. E a resposta de Jesus para eles foi essa, que você precisa amar a Deus acima de todas as coisas, né? De todo o seu corpo, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Algumas versões estão de todo o seu pensamento. Então, quando Jesus ele fala isso, né? Que a gente precisa amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento, né? No meu entendimento, eu entendi que a gente precisa estar com Deus de corpo, alma e espírito, né? Nós somos seres que somos formados de corpo, alma e espírito, né? O corpo, ele representa o nosso físico, né? Aonde a gente manifesta tudo aquilo que a nossa mente, que a nossa alma, ela nos conduz. E o Espírito, ele é de Deus. O Espírito, a Bíblia diz que o Espírito, ele volta para Deus, ele é de Deus. Então, ele nos concedeu o Espírito para que a gente tivesse vida. Então, o Espírito é vida. E a forma que a gente vai levar a nossa vida é através da nossa alma, né? É através do nosso pensamento, é através daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente crê. Então, geralmente, nós somos governados pela nossa alma, né? Que manda mensagens para o nosso corpo e no corpo a gente manifesta aquilo que a gente é. Na verdade, aquilo que a gente é na vida. Então, a nossa alma, ela tem o poder, né? De nos conduzir no corpo. Então, quando Deus fala que você precisa amar Ele de corpo, alma e espírito, é porque todas as áreas da sua vida, elas precisam estar debaixo da direção de Deus. E como é que faz para estar debaixo da direção de Deus? Para estar debaixo da direção de Deus, você precisa ser uma pessoa que é governada pelo Espírito.
Como ser governado pelo Espírito Santo? Fazendo as práticas espirituais, que é o jejum, a oração em línguas, a adoração, ir na igreja, né? Vamos colocar assim, estar no quarto com Deus, louvar, adorar, amar o próximo, se amar, porque a palavra também diz que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Mas também o outro mandamento é amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, aqui tem um segredo, né? Aqui tem um segredo para conseguir viver uma vida plena, que é você amar o Senhor, o seu Deus, com toda a sua vida, com tudo que você tem, mas também você precisa amar o seu próximo como você ama você. E uma das coisas, às vezes, que a gente não faz é ter amor próprio, né? É se amar, é se gostar. E é o desejo de Deus que a gente se ame. É o desejo de Deus que a gente se goste. É o desejo de Deus que a gente seja feliz, né? E hoje eu queria falar um pouco, né, com vocês a respeito disso, a respeito de alegria, a respeito de felicidade, a respeito de contentamento, que é uma coisa que Deus quer para nossa vida. E muitas das vezes a gente acha que não. A gente pensa, né, que ser evangélico, vamos colocar assim, é viver uma vida muitas vezes muito sofrida, e a gente acaba aceitando isso. Mas Deus, Ele quer organizar, Ele quer organizar a nossa vida para que a gente encontre alegria, né? Para que a gente encontre a plena vontade de Deus, né? Para que o nosso espírito governe a nossa alma e o nosso corpo, ele manifeste a glória de Deus. Então, existe toda uma situação por trás desse corpo, alma e espírito, né? O cuidado que a gente precisa ter com o corpo, o cuidado que a gente precisa ter com a alma e o cuidado que a gente precisa ter com o espírito, para que a gente encontre esse contentamento, para que a gente encontre essa alegria que só o Senhor, ele pode nos dar. Só o Senhor, ele pode nos proporcionar. Então, a gente precisa entender, primeira coisa, que nós precisamos deixar Deus ser o centro de tudo. Nós precisamos nos amar. São duas coisas muito importantes que a gente vai aprender aqui hoje, que às vezes a gente deixa de lado e aí a gente acaba, às vezes, ficando insatisfeito com a nossa vida, né? Então, eu vou ler para vocês um texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, que diz assim, ó: o ladrão, ele só vem para roubar, matar e destruir. Mas olha o que Jesus diz: mas eu vim para que as ovelhas tenham a vida e a vida completa. Então quer dizer que o diabo, ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. Aí Jesus vem falando assim: mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, e a vida de vocês, em outras versões, ela seja completa. O que é uma vida completa? Uma vida completa é uma vida que não tem falta de nada. Pensa num copo de água aí. O copo de água, quando ele tá cheio, né, ele chega a transbordar. Se você continuar enchendo aquele copo, o que vai acontecer com ele? Ele vai transbordar, 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 e ele tá completo. Não cabe, não tem espaço para mais nada, só pro líquido ali que tá contido naquele copo. E é disso que Deus está falando. Deus está falando como se a gente fosse aquele copo e ele fosse o líquido. E se a gente tiver totalmente, completamente de corpo, alma e espírito cheio dele, cheio da presença dele, a ponto de transbordar, a nossa alegria vai ser completa. Por quê? Não vai importar o que o ladrão está fazendo do lado de fora. Não vai importar as circunstâncias que às vezes nós estamos passando do lado de fora. Porque às vezes Satanás, ele quer o quê? Ele quer roubar a nossa paz, ele quer roubar a nossa alegria, ele quer acabar com a nossa vida e ele quer nos fazer ficar presos, irmãos, naquilo que é problema. E eu posso falar uma coisa para você: Deus, muitas vezes, ele não tá nem aí pro nosso problema. Ele tá aí pra gente. E é por isso que a gente precisa entender que o amor próprio, ele nos leva diretamente para Deus, porque Deus, ele é o amor.
Então, quando eu me amo, quando eu decido que a minha vida ela vai ser pautada na verdade de Deus, eu sou tomado por essa alegria que me faz ser completo. Eu sou tomado por essa alegria, né, que a gente busca tanto alegria, a gente busca tanto felicidade, a gente busca tanta satisfação, e é isso que a gente precisa, que a nossa alegria ela seja completa. Então, algumas coisas na nossa vida, elas nos causam essa infelicidade, né? Muitas vezes angústia, agonia que a gente sente muitas vezes na vida. E eu queria falar um pouquinho sobre essas coisas, né? Que esse versículo fala que o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Então o diabo, muitas das vezes, ele coloca coisas, né, na nossa mente, no nosso coração, que faz com que a gente perca, às vezes, até a esperança, né? A esperança de viver, a esperança de dias melhores. E, às vezes, a gente se encontra, muitas vezes, até desanimado, né, do evangelho. Então, assim, uma das coisas que eu estava estudando e estava pensando, que faz, que rouba, né, a nossa alegria, que rouba a nossa paz, é a gente se cobrar muito, né? Às vezes, você está aqui comigo ouvindo a live e você é uma pessoa que se cobra muito, né? É uma pessoa que você tem uma cobrança muito grande com a sua aparência, você tem uma cobrança muito grande com seus filhos, você tem uma cobrança muito grande com a sua casa, tem uma cobrança muito grande com tudo. E isso tira a sua paz, né? Tira a sua alegria. Muitas vezes a gente tá assim, a gente fica desse jeito, né? Se cobrando demais, achando, querendo buscar essa perfeição na nossa vida, que é uma perfeição, queridos, que não existe. Né? É uma perfeição que, se você parar para pensar, você não vai encontrar, porque nós somos seres imperfeitos. Uma outra coisa também que tira a sua alegria, que tira a sua paz, é você que acha que você não pode errar, né? Que você não tem o direito de cometer erros. Eu já sofri muito com isso na vida, né? De pensar que eu não poderia errar, que eu não poderia cometer erros, e isso faz com que a gente passe, às vezes, para as pessoas uma imagem de perfeição que a gente não tem. Então, a gente tem o direito de errar, entendeu? Então, isso é uma das coisas também que o diabo, ele rouba a sua paz, ele rouba a sua alegria. E uma outra coisa é a ansiedade, né, pelo amanhã. A gente ficar muito ansioso pelo amanhã, pelo que vai acontecer amanhã, como que vai ser amanhã, o que Deus ele tem preparado para amanhã, né? Às vezes eu já cheguei a ter um nível de ansiedade tão grande, me dá enxaqueca, né? Por eu pensar demais no amanhã, e aí às vezes o amanhã era uma festa e eu não aproveitar aquela festa porque eu tava ansiosa, né? Porque eu tava pensando demais, né, no que ia acontecer amanhã. Então essa ansiedade, ela também rouba a nossa paz. Uma outra coisa assim que é muito sério, né, que às vezes tira a nossa alegria de viver, é a opinião das pessoas, né? Tem muita gente que vive baseado na opinião das pessoas, naquilo que as pessoas acham, naquilo que as pessoas pensam. E às vezes, queridos, tem gente que chega num nível, né, de tanto ficar ali, né, na opinião das pessoas, que a pessoa, se você bota uma roupa, você tá se sentindo maravilhoso com aquela roupa, mas aí a opinião de alguém vai ser contrária à sua, e aquilo ali acaba com o seu dia. Então o diabo, ele vai armando teias, né, para deixar a gente insatisfeito com a gente mesmo, para deixar a gente insatisfeito com a nossa própria vida, para deixar a gente insatisfeito, né, com a nossa maneira de viver. Então a insatisfação, ela rouba totalmente a nossa alegria, ela rouba totalmente a nossa paz, ela rouba totalmente a nossa felicidade, né? E uma outra coisa também que nos deixa infeliz e rouba a nossa alegria é o fato, muitas vezes, da gente não se cuidar, da gente não se amar, da gente não colocar a gente, muitas vezes, em primeiro lugar. E aí eu te pergunto nessa noite, né? Isso aqui que eu tô fazendo é uma introdução, gente, só para vocês entenderem o que Deus tem reservado para nós nessa noite. E muitas vezes a gente deixa de viver o melhor de Deus porque Satanás, ele nos prende nessa teia de insatisfação. E a gente é insatisfeito muitas vezes com a nossa vida, a gente é insatisfeito com tudo.
E aí a gente começa a achar que felicidade tá na vida do outro, e a gente começa a questionar a Deus às vezes os porquê. Por quê? O que é a insatisfação, né? A insatisfação é o ato de você olhar para o que o outro tem e perceber. Quando você percebe que você não tem algo, né, que alguém tem, você começa a se sentir insatisfeito. Porque repare para você ver, até o momento que você ainda não viu algo que o outro tem, você não sabe o que é ter aquilo. Então você se sente normal, aquilo ali não faz parte da sua vida. Mas a partir do momento que a gente percebe que a gente não tem coisas que as outras pessoas têm, isso traz uma insatisfação. Porque todo mundo quer estar bem, todo mundo quer se sentir bem, todo mundo quer ter as coisas, todo mundo acha que a felicidade, a verdadeira felicidade, ela tá nas coisas, ela tá vamos colocar assim, naquilo que você tem, naquilo que você pode conquistar. Então, o que eu quero trazer para o nosso coração hoje? Existem coisas na vida, coisas às vezes que Satanás ele traz para o nosso coração que gera essa insatisfação em nós. E o diabo, queridos, ele não quer que a gente seja completo. Lembra que a gente leu que Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida, para que vocês tenham a vida completa, quer dizer, uma vida que não falta nada, né? Uma vida completa, uma vida que independente do que está acontecendo fora, você vai construir uma realidade, um descanso que a Bíblia fala, de paz, de alegria, onde nada vai roubar a sua alegria. Por quê? Quando a nossa alegria é roubada, a gente deixa de viver os melhores momentos da nossa vida. Porque as preocupações, ela rouba a gente daquilo que Deus está nos propondo. Então, muitas das vezes a gente deixa de viver essa alegria do Senhor, né? Essa alegria maravilhosa de poder ser feliz de verdade, irmãos, com aquilo que você tem, com aquilo que você é, por causa da insatisfação. E Deus, ele quer arrancar isso do nosso coração nessa noite, porque ele quer nos fazer valorizar a presença dele. Ele quer nos levar de volta para o lugar de paz, para um lugar de alegria, para um lugar de satisfação. Eu li um texto, né, esses dias, que se encontra em Mateus, né? Antes disso, deixa eu falar uma coisa que eu esqueci, né? Às vezes a gente reclama muito do sofrimento, né? A gente tem essa tendência de reclamar muito do sofrimento. Mas olha só o que diz no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 3. Vamos lá, ó. E também nos alegramos no sofrimento, pois sabemos que o sofrimento produz a paciência. Uma coisa que eu quero deixar para o seu coração é que o sofrimento, querido, ele produz algo em você. Deus, ele não é um Deus mau, que ele sempre tá mandando sofrimento para você, não. Deus, ele quer produzir em você algo bom, algo que vai render no reino, que vai gerar no reino. Então, você precisa sofrer, muitas das vezes, para você aprender, para você crescer. Deus, ele não manda o sofrimento para acabar com a gente, não. Ele quer que a gente encontre um lugar nele, aonde o sofrimento, ele não tira a nossa alegria, ele não tira a nossa paz, mas que a gente aprenda, amadureça e cresça como seres humanos. Então o Senhor, ele não quer que a gente sofra, ele quer que a gente aprenda, ele quer que o sofrimento, ele produza em nós, ele quer que o sofrimento, ele traga entendimento em nós, né? Quem aqui não pode falar: pastora, eu já passei por uma situação na minha vida que no momento que eu estava vivendo, eu me senti mal, no momento que eu estava vivendo, eu me senti acabada, eu me senti que eu não era filha de Deus, que eu não era amada por Deus, e naquele momento ali, eu achei que estava tudo deserto na minha vida. Mas aí o tempo passou, pastora, e eu entendi o porquê de eu ter passado com aquilo ali. Quantas vezes, meu
irmão, minha irmã, você já não passou por situações que na hora você falou, que desgraça, né? Que é isso que tá acontecendo? E depois lá na frente você superou aquilo ali, você conseguiu vencer aquilo ali, e aí de repente aparece uma pessoa na sua vida com uma situação igual, com uma situação verdadeiramente. E aí, meu irmão, você olha para aquela pessoa e fala, meu Deus, se eu não tivesse passado por isso, se eu não tivesse aprendido, agora eu não teria uma palavra para dar a essa pessoa. Eu não teria uma palavra de Deus para revelar na vida dessa pessoa. E aí você entende que aquele sofrimento, ele produziu sabedoria em você, ele produziu discernimento do Espírito em você, ele produziu, porque a Bíblia diz que o sofrimento produz. O sofrimento, ele nos leva a um outro nível. Então, na verdade, a gente não pode basear a nossa alegria no sofrimento, porque a nossa alegria está aqui e o sofrimento, ele está nos levando cada vez mais a gente crescer em Deus, a gente ser mais alegre em Deus, ser mais feliz. Então, a Bíblia nos fala que a gente precisa nos alegrar no sofrimento. Você está passando por uma prova na sua vida agora? Pergunta para o Senhor, Senhor, por que eu estou passando por isso? O que o Senhor vai produzir em mim? O que o Senhor vai produzir no meu interior? Quem são as pessoas, Pai, que eu vou poder ajudar com essa experiência? Quantas vidas, Senhor, o Senhor vai salvar através desse amadurecimento que o Senhor está trazendo no meu coração, desse amadurecimento que o Senhor está trazendo na minha vida? Não vamos ver mais o sofrimento como uma coisa ruim, porque ele só é ruim no momento que nós estamos passando. Mas quando vem o entendimento do Espírito Santo, e a gente consegue encontrar esse lugar de paz, aonde o sofrimento não tira a gente da presença de Deus, aonde o sofrimento não tira a gente da vontade de Deus, aí a gente vai entender o que Deus ele tem para fazer nas nossas vidas. Então, nesse texto que eu vou ler para vocês agora, de Mateus, no capítulo 13, no versículo 44, é o texto chave para essa palavra nessa noite. Olha só. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão alegre que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. Então olha só o que a palavra está falando. Um certo homem, ele entrou num campo e ele ali passeando naquele campo, né? Ele achou um tesouro. E o que ele faz? Ele percebe que aquele tesouro que ele achou é muito valioso, é muito precioso. E o que acontece dentro dele no momento que ele acha o tesouro? Ele encontra a felicidade, né? E aquela felicidade toma ele e ele fala, eu preciso desse tesouro. Eu preciso desse tesouro. E aí a Bíblia vai contar que aquele homem, ele é tomado de uma alegria tão grande que ele sai, ele vende tudo que ele tem. E aí ele compra aquele campo, porque ele sabe que o que tem naquele campo é mais valioso do que a própria vida dele. E é assim na nossa vida, irmãos. A gente precisa encontrar esse tesouro. E às vezes a gente se sente infeliz e insatisfeito porque nós não temos parte nesse tesouro. A gente ainda não entendeu aonde que esse tesouro tá. A gente fica buscando fora aquilo que Deus já deu aqui dentro. Então, a insatisfação, ela vem da falta do Espírito Santo. A falta da alegria, ela vem por a falta, o buraco que causa a falta de você estar com Deus, a falta de você sentir a presença de Deus, a falta da alegria da presença de Deus. Aquele homem, quando ele achou o tesouro, ele encontrou a verdadeira alegria. E olha só, nada que ele tinha na vida dele como precioso teve valor diante do tesouro que era aquilo que ele achou no campo. Eu quero te perguntar nessa noite, você já achou esse lugar na sua vida que não importa mais nada, só importa o tesouro que está ali no campo? E eu quero que você entenda isso nessa noite. A gente precisa achar esse tesouro. Você precisa, aí na
sua casa, querido, separar um lugar para Deus, separar um tempo para Deus, para você conhecer esse tesouro que a Bíblia fala que está escondido na gente, os vasos de barro. Você precisa parar e tudo que você está fazendo e começar a tentar entender, querido, o que Deus tem para você, aonde que está o seu tesouro, né? E quando a gente encontra esse tesouro, quando a gente encontra, né, essa preciosidade, a gente não quer saber de mais nada que está à nossa volta. É essa mensagem que aquele rapaz, ele veio trazer, esse homem que a Bíblia fala, um texto tão pequenininho, né? Um versículo, mas com uma mensagem poderosa, porque diz que o reino de Deus é isso, é um homem que passeou no campo e ele achou um tesouro e nada mais para ele importou, além daquele campo. E todo mundo à volta dele deve ter olhado e falado assim, mas que louco, que homem louco, ele tá vendendo tudo que ele tem por causa daquele campo, que aparentemente, querido, não vale nada, mas ele encontrou uma alegria. A Bíblia diz, ó, ele encontrou uma alegria tão grande que nada mais importou. É isso que Jesus estava falando lá em João 10:10, que a vida que ele te der, quando você encontrar esse tesouro, nada mais vai importar, a sua vida vai ficar completa. Você entende isso? Ser feliz em Deus não é ausência de problema, não é ausência de sofrimento, não é ausência de aprendizado, de amadurecimento, né? De afronta, de calúnia. Não é ausência. Pelo contrário, isso vai acontecer muito, né? A falta, muitas vezes, um dia você tá comendo picanha, outro dia você tá comendo arroz com feijão. Muitas vezes você vai passar por muita coisa, mas isso não tira você da presença, isso não tira você da glória de Deus, isso não tira a sua paz na sua casa, não tira a sua alegria. Sabe por quê? Eu tô comendo arroz e feijão, eu tô com Deus. Eu tô comendo picanha, eu tô com Deus. Eu tô sofrendo, eu tô com Ele. Eu tô sentindo dor, eu tô com Ele. Eu tô triste, eu tô com Ele. Por quê? Porque a alegria dele é a minha força. Quando eu tô com Ele, eu tô alegrando o coração dele. Quando eu tô com Ele, eu tô alegrando, eu tô me alegrando, eu tô alegrando o coração dele e Ele me alegra, Ele me dá força, Ele me faz forte. Então, esse tesouro é o mais precioso que nós, como seres humanos, podemos ter na vida. E por que nós nos tornamos pessoas infelizes e insatisfeitas? Porque nós não damos valor ao campo, nós damos valor às riquezas que nós não queremos vender e comprar o campo para viver uma vida plena com Cristo. E hoje Deus está nos convidando, queridos, a abandonar, literalmente abandonar tudo, é parar tudo mesmo, entrar pro quarto, fechar a porta e buscar aquele que pode te dar uma alegria completa no secreto. Deus, Ele está nos convidando para uma vida nova, Ele está nos convidando para uma vida de alegria, meu Deus, uma vida de paz. O Senhor, Ele olha para a terra e eu creio que Ele está cansado de ver os filhos se preocupando, né, como que vai pagar a conta, e Deus, Ele já te deu isso tudo, só que você não compra o campo de jeito nenhum, porque o campo, ele não te traz certeza de nada, mas às vezes o seu trabalho traz. E às vezes, querido, Deus está te chamando para comprar o campo, para você largar, vender tudo que tem e vir viver essa alegria plena que só Ele pode te dar. Vir viver essa alegria, esse contentamento que tá tudo desmoronando à sua volta, tá tudo caindo por terra e ninguém entende por que você ainda continua de pé, por que você ainda continua sorrindo, por que você ainda continua feliz. Eu vou falar uma coisa para você. As maiores revelações que a gente recebe em Deus, geralmente elas vêm no momento em que tá tudo desmoronando. Mas ela vem assim para quem entende que tem que ir pro quarto e buscar o tesouro. Então, que nessa noite você entenda o que realmente tem valor na vida, o que realmente é precioso. Sabe por quê? A Bíblia fala, não andeis ansioso. Por quê? Por coisa alguma. Por quê? Porque quando eu entristeço, quando eu insatisfaço, quando eu me sinto ansioso, eu estou passando um recado de que eu ainda não encontrei o tesouro e eu não confio que Deus, Ele vai resolver os problemas para mim. Então eu quero resolver tudo com a força do meu braço, eu quero resolver tudo com a sabedoria que eu tenho, com o conhecimento que
que eu tenho, com o entendimento que eu tenho. Mas não é isso. Deus não chamou a gente para isso. Deus chamou a gente para que a gente encontre um lugar nele. Porque, queridos, viver na terra não é fácil. Viver na terra não é bom. Bom será quando o Senhor nos levar e nós formos livres. A Bíblia fala em Apocalipse, no final do livro, que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, né? E não vai haver tristeza, não vai haver pranto, não vai haver dor. Mas isso é para aqueles que encontram o bom tesouro e aprendem a viver nessa terra como se estivesse no céu. Porque se você é uma pessoa que não dorme, que acorda preocupado com tudo, você não aproveita a sua vida, né? Geralmente, você é acometido de um nervoso, uma ira, né? Por causa da insatisfação. E aí você não consegue ver satisfação em nada. Às vezes o almoço aquele dia, querido, saiu maravilhoso e você não consegue nem sentir o sabor, o prazer daquela comida. Por quê? Por causa da insatisfação. Então, Deus, ele precisa quebrar isso na gente, né? A gente precisa estar cheio. Olha só o que diz o Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 11. Olha só o que diz esse texto. Ó, eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês, ela seja completa. A nossa alegria, ela precisa ser completa. É como eu falei do copo. O copo, ele precisa estar cheio, e quando ele está cheio, tudo que tenta entrar nele, observa, se o copo estiver cheio, tudo que tenta entrar nele, ele joga para fora, porque ele já tem tudo que ele precisa, né? Ele já tem tudo que ele precisa. Se você tentar jogar água num copo cheio de água, a água vai transbordar, porque não tem espaço para mais nada. E é quando Jesus, ele fala que a alegria da gente, ela vai ser completa, quer dizer que ele vai cuidar de todas as áreas da nossa vida. E isso eu te pergunto nessa noite, você já entregou para Deus? Você já deu para ele o governo, para ele poder fazer? Problema, gente, é que nós somos bons demais para deixar Deus governar a nossa vida. Então a gente está sempre indo lá, dando um jeitinho, fazendo alguma coisinha. A gente é inquieto. A gente ora e acha que Deus é surdo, né? A gente ora hoje, tá indo lá resolver amanhã. A gente pede hoje, quer que Deus manda pra gente amanhã. A gente é uma geração imediatista. Deus falou com Abraão que ia dar Isaac, demorou bastante para ele chegar. Não é do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer. A gente tem filho, a gente sabe disso, tem coisa que o filho pede, a gente não pode dar agora. Mas não significa que a gente não vá dar. Não significa que a gente não vá colocar, né, deixar nosso filho ser feliz. Mas a gente sabe o tempo certo. Confiar em Deus é saber que nem todas as minhas orações serão atendidas. Confiar em Deus é saber que até quando ele tira algo da minha vida, é bom para mim. E às vezes Deus está tirando algo da nossa vida porque não é o projeto dele, porque ele não quer mais. E a gente fica insatisfeito até com a vontade de Deus. Como assim, irmãos? A nossa insatisfação, ela é tão grande que a gente fica insatisfeito até com a vontade de Deus. E a gente vai para o quarto orar e reclamar com ele sobre coisas que ele está fazendo para o nosso bem, que vão produzir algo em nós para o dia de amanhã. E a gente precisa entender que tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é maravilhoso e nada que Deus tira da sua vida, nada que Deus põe um ponto final, nada que Deus fala agora chega é pro seu mal, não, pelo contrário. Vai produzir alguma coisa em você, vai te levar para algum lugar, né, onde Deus quer te levar. Então, a felicidade, ela é uma escolha, ela é uma atitude de fé, vamos colocar assim. Porque se você não escolher ser feliz, a vida, todos os dias... Parou um pouquinho, mas já voltou. Então é isso, irmãos. A vida, ela sempre vai querer bater na gente,
né? E a gente precisa achar esse lugar em Deus, né? Aonde nada mais importa. Então, vamos ler aqui no Evangelho de Lucas uma coisa que eu achei muito importante para trazer para vocês, para completar essa palavra, que está em Lucas, capítulo 17, versículo 20. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. E ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Olha só o que a palavra diz. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali. Porque o reino de Deus, ele está dentro de vocês. Por que eu falei que a felicidade, ela é uma escolha? Porque eu não vou conseguir buscar fora aquilo que está dentro. Eu não vou conseguir contentamento na vida do lado de fora, sendo que o meu tesouro está dentro de mim. Sendo que o meu tesouro, ele habita no meu templo, na minha casa. Ele me criou, ele me edificou e ainda mora dentro de mim. Então, enquanto eu estou buscando fora, eu ainda não busquei dentro. E como é que busca dentro? A gente consegue buscar dentro quando a gente vai ter contato, quando a gente leva o nosso espírito cativo, né, rendido à presença dele. E aí eu vou pro quarto orar, eu vou pro quarto reclamar, porque às vezes a gente passa dias reclamando, dias falando e muito poucas vezes orando, muito poucas vezes levando para Deus o que realmente, aquele que realmente vai poder resolver. E às vezes a gente vai lá tomar atitude com as nossas próprias mãos, sendo que a resposta está dentro de nós. Sendo que a solução, ela tá dentro de nós. Imagina só, irmãos, a gente está procurando fora e aí a gente dá de cara com aquele que veio para roubar, matar e destruir e ele te segura fora porque o projeto dele é segurar você do lado de fora do tesouro e não deixar você olhar para dentro, porque quando você vai pro quarto orar, o Senhor, ele faz você olhar para dentro. Ele fala, filha, eu estou dentro de você. A resposta tá aqui, ó. A resposta está dentro de você. Eu estou dentro de você. O reino, meu reino, ele se encontra dentro de você. Então a gente fica caçando do lado de fora aquilo que já está dentro de nós. E a Bíblia diz, as pessoas vão dizer, o reino de Deus está ali. Aí o reino de Deus está ali. Alguém está dando revelação? Corre todo mundo para a revelação, porque o reino de Deus está ali. Aí alguém fez uma coisa nova, né? Agora tem um modelo de trabalho novo. Corre todo mundo lá para o modelo de trabalho novo, porque o reino de Deus está ali. Sendo que a palavra de Deus está dizendo, o reino de Deus, ele está dentro de você. E se você quiser achar esse tesouro, você precisa comprar o campo, querido. Precisa vender o que você tem, quer dizer, largar essa vida sua que só está te trazendo tristeza, ir para dentro do seu quarto e achar esse tesouro maravilhoso que ainda está dentro de você, querido, e ele vai te dar as respostas que você precisa. Ele vai te trazer contentamento, ele vai te trazer alegria. Olha só o que diz em Romanos, no capítulo 14. No versículo 17. Olha só o que está dentro de você. Ouve isso em nome de Jesus. Pois o reino de Deus não é questão de comida ou de bebida. Quer dizer, o reino de Deus está fora de você ficar por aí procurando felicidade em dinheiro, procurando felicidade em pessoas, procurando felicidade em ministério, procurando felicidade seja lá onde for. Não é comida nem bebida. Mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. O que é o reino de Deus dentro de você? Você para de se preocupar com aquilo que está fora e começa a observar uma paz no meio do caos. Isso aqui que eu estou falando, irmãos, é o segredo para uma vida plena. É você encontrar o reino de Deus dentro de você e começar a observar que independente dos problemas, das necessidades, das suas ansiedades, você tem um lugar de paz em Deus,
que não deixa você desfalecer, que não deixa você desanimar, que coloca dentro de você esse fruto do Espírito, que é a alegria, e você se sente feliz em todo o tempo. Você é uma pessoa que consegue ser realizada. Por quê? Porque você encontrou o bom tesouro. Você encontrou esse reino que está dentro de você, que é como é que o Espírito Santo ele dá essa alegria? Todo o tempo que você vai buscar ele no seu quarto, todo o tempo que você vai orar, todo o tempo que você dedica a jejuar, todo o tempo que você dedica, ao invés de ficar falando, a ir orar. E aí você começa a dar prioridade para o tesouro, você começa a dar prioridade para o reino, e o reino que está dentro de você, ele sai do Espírito, se manifesta na sua alma, e aí você começa a acreditar naquilo que Deus está falando, e de repente, meu irmão, isso se torna físico. E essa alegria se torna física, esse contentamento se torna físico, e você começa a entender o que é ser feliz, o que é ser alegre, e aí a vida cria cores, a vida cria sabores, a vida fica linda, independente de qualquer coisa, porque ser feliz e alegre não é ter, é ser, é acordar feliz, é ir dormir feliz, é poder ter a alegria que só o Espírito Santo dá no meio do caos, no meio do problema, no meio da pandemia. Então, ainda que eu perca, eu sou feliz. Ainda que eu ganhe, eu sou feliz. Ainda que o mundo desabe, eu sou feliz. Por quê? Porque eu tenho a alegria que o Espírito Santo me dá. Eu tenho o contentamento que o Espírito Santo me dá.